Bom dia, queridos irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Essa escola, que é uma escola, a única escola e a maior escola que existe no mundo. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que é um motivo de muita alegria estarmos contigo nessa hora, podemos adentrar a sua casa juntamente com a sua família nessa escola bíblica online, aonde nós temos, durante esse trimestre, na revista Compromisso, as cartas, ou seja, as epístolas do apóstolo Paulo às igrejas de Tessalônica, a igreja de Timóteo, Tito e Filemon. Então eu convido você a estar conosco hoje na terceira lição, a lição que fala justamente sobre santidade e ressurreição. Eu convido você a compartilhar dessa vivência cristã, dessa vida cristã, desse modelo de vida cristã ao qual o apóstolo Paulo estava compartilhando com essa igreja que ele plantou, uma igreja que Paulo plantou, uma igreja que Paulo estava cuidando, uma igreja que Paulo estava orientando sobre o comportamento do dia a dia do cristão. E eu convido você a viver essa condição de hoje, onde a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical para os adultos fala sobre santidade e ressurreição. Capítulo 4, capítulo 5 de Tessalonicenses, vamos ver que coisa maravilhosa, respostas e o cuidado do Senhor lá no Velho Testamento, quando Deus cuidava do seu povo, ali outorgando ao seu povo, sobre orientações através dos 10 mandamentos. Também os próprios profetas falavam sobre este povo, sobre o cuidado deste povo de não ouvir e não obedecer a Deus, e como nós lembramos, né? É melhor obedecer do que sacrificar, conforme diz a palavra do Senhor ali quando Samuel falava para Saul. E também, queridos, o próprio Jesus Cristo, quando esteve, o seu ministério terreno, esteve ensinando os seus discípulos, ensinando também a igreja, ensinando aqueles que estariam também sendo multiplicadores de vidas e ganhadores de almas. Então, neste momento, a igreja de Cristo que somos nós, e a preocupação de Paulo era justamente sobre o comportamento e a vivência cristã. Então, eu convido você a fechar os seus olhos agora e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoe, Deus, a tua palavra, abençoe esse estudo, abençoe os irmãos que estão aí, ó Pai, que não puderam estar na tua casa, mas que agora estão na EBD Online, que a tua palavra, os ensinos do Senhor, através da luz do teu Santo Espírito, possa invadir os nossos corações em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos o texto áureo. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, onde você está na sua casa, onde você está no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, e abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Os irmãos já tiveram o primeiro estudo, a primeira aula, que foi a aula única, a aula inaugural. Depois tivemos também a aula da primeira lição, e agora estamos com a terceira lição, que fala sobre santidade e ressurreição, onde Paulo ele aborda algo para a igreja primordial, algo para a igreja estar ciente, e também algo que a igreja precisa muito ter para as condições da vinda de Cristo e viver uma vida de santidade ao Senhor. Então, no capítulo 4, versículo 1, eu quero ler até o versículo 3 para que nós possamos dar a introdução a essa lição, que diz: Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, presta atenção, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, e a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, os que não conhecem a Deus. Eu quero parar aqui, no versículo de número 5. Meus irmãos, o que é viver em santidade? Paulo começa a trazer esta instrução aos crentes ali de Tessalônica, as nossas vidas hoje, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, não é verdade? E há pelo menos uma referência à volta de Cristo em cada capítulo de 1 Tessalonicenses. É o único texto que faz referência explícita ao encontro da igreja com Jesus nos ares. No capítulo 5 vamos viver isso,
e também no finalzinho do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Mas aí, Paulo ele estava abordando nesta carta justamente a questão da santidade ao Senhor, da prática do amor fraternal e ao trabalho na obra de Deus. Queridos irmãos, como nós podemos viver essa questão de santidade? É importante nós lembrarmos quando Jesus Cristo mesmo disse ali para os seus discípulos, ele falou, olha, eles estão deste mundo, mas eles não são deste mundo. E Jesus também disse o seguinte, olha, sede santos porque eu sou santo, e Paulo estava falando justamente isso às igrejas a qual ele plantou, como Coríntios, como Tessalônica, alertando também aos pastores, vamos verificar isso aí lá na carta de Tito, na carta de Tiago também, exortando esses pastores a viver isso e a passar isso para a igreja. Fugiram da prostituição, da imoralidade, e Paulo estava instruindo esses irmãos sobre como viver uma vida santa em Cristo Jesus. Observem, queridos, que lá, justamente no capítulo de número 2, Paulo está dizendo, no versículo número 2, perdão, Paulo está dizendo o seguinte, olha, estáis inteirados, ou seja, sabem dessas instruções que demos da parte do Senhor. Importante relatarmos que essa questão da santidade, que é um estilo de vida, é apresentada como prioridade para que vivam para agradar a Deus e se desenvolvam espiritualmente. E é responsabilidade individual, como está na nossa lição. Cada cristão é conclamado ao uso do domínio próprio, fruto do Espírito, da manutenção do corpo, e a santidade e a honra devem conduzir suas vidas. Meus irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos que Paulo estava dizendo para esses irmãos que estavam ali em Tessalônica, e para a igreja de hoje. Nós estamos tendenciosos a pecarmos. A qualquer momento nós podemos pecar, a qualquer momento nós podemos voltar àquela questão do velho homem e a influência que existe às vezes no nosso meio, irmãos. Eles fazem com que nós esqueçamos que nós somos santos, separados. Deus os separou. Deus os santificou em Cristo Jesus. Para que nós hoje, como igreja do Senhor, eu e você, possamos viver uma vida de santidade, buscando a perfeição, buscando o aperfeiçoamento, como o apóstolo Paulo também fala aqui no capítulo número 4, buscando justamente essa questão que chamam dos frutos do Espírito, a alegria, o gozo, o amor. E também buscando, meus irmãos, Paulo vai falar lá no finalzinho, né, sobre a questão do capítulo 4, falando sobre a questão de nós continuarmos com a nossa armadura da fé. Aquela armadura cristã que Paulo fala sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça, sobre a espada que é a palavra de Deus. Mantenha isso vivo no seu coração para que você possa viver uma vida santa. E esse cuidado o apóstolo Paulo estava dizendo aos cristãos a partir do verso 8 ao verso 12, eu quero olhar apenas o verso 8 que diz: "Dessarte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu espírito." Ou seja, fujam da imoralidade sexual, fujam da aparência do mal, vigiem todo o tempo. Os irmãos vão verificar que Paulo estava preparando a igreja, para que a igreja não viesse a ser surpreendida. E eu volto ao texto bíblico, onde o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, eles relatam justamente sobre a parábola das 10 virgens, prudentes e não prudentes. Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre, em todo momento, como Jesus Cristo mesmo disse, olha, orai e vigiai, porque o Senhor virá como ladrão. E como nós vamos nos achar? Esta é a preocupação do cristão. E isso que o autor estava dizendo o seguinte, olha, lá no finalzinho, lá do primeiro tópico, ele fala o seguinte, olha, vivemos uma sociedade que idolatra o corpo numa cultura sexólatra. Este é o século do prazer barato, do reinado do hedonismo. O sexo santo, puro, bom e prazeroso, criado por Deus, está sendo banalizado, comercializado e vilipendiado. Queridos irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Fujam da moralidade sexual. Fujam das tentações que este mundo proporciona para aqueles que são santos. O inimigo ele não está preocupado com aqueles que estão lá fora. Ele está preocupado e quer tirar aqueles que estão dentro da casa do Senhor, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aqueles que colocaram no seu coração de viver uma vida de santidade e a santificação a cada dia. E esse é o ato, esse é o processo que você faz após a sua salvação. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você passa por esse processo até a vinda de Jesus. Então essa preocupação de Paulo, a partir do verso 8 ao verso 12,
com a vida de santidade é visível nesses escritos paulinos. Ele destaca que aquele que rejeita o estilo de vida cristã, aquele que rejeita o estilo de vida cristã proposto por Deus de santidade está rejeitando o próprio Senhor, sendo considerado uma grave ofensa, conforme nós lemos agora no versículo de número 8, meus irmãos. O cristão não tem apenas o compromisso de amar os irmãos, mas também deve dar bom testemunho aos de fora da igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui na palavra chamada igreja, ou seja, que vem de eclesia, e eclesia significa chamados para fora. Você é igreja em todo lugar que você for. Você é missionário de Cristo aonde você for, na escola, no trabalho, nos seus vizinhos, em qualquer lugar que você estiver, no mercado, no banco, em qualquer lugar que você estiver, você é cristão, você não deixa de ser cristão. Por isso que a sociedade hoje, as condições que o mundo está trazendo e está tentando ludibriar, tirar o foco da igreja, que é anunciar o evangelho. Mateus 28, Marcos 16, 15, 16, que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E viver este evangelho, dando um bom testemunho, é isso que Paulo estava dizendo para os tessalônicos. E Paulo passa a dar destaque à importância do amor fraternal entre os irmãos. Tece elogios aos tessalonicenses sobre esta prática e orienta a continuidade, o aperfeiçoamento nela. Como eu posso amar o meu próximo? Como eu posso amar a mim mesmo se eu não amo o meu próximo? Se eu não amo aquela pessoa que está lá fora? Eu não devo falar mal de ninguém, queridos. Meu Deus, é complicado. Não devemos amar, devemos orar, devemos colocar a nossa vida de santidade para com Deus. E esta era a preocupação de Paulo com os tessalônicos. Por isso, Paulo continua exortando a santidade no capítulo 13, no capítulo 18, que Paulo diz assim: diante da situação e necessidade de exortação acerca da vida cristã, Paulo detalha explicações sobre a vinda de Cristo e a atitude do cristão em termos de vigilância e atuação responsável no mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Mas qual a esperança desse mundo jaz no maligno, dessas pessoas que não conhecem a palavra? É conhecer a palavra, é conhecer o Cristo vivo. E onde? Como eles podem conhecer? E o apóstolo Paulo também continua dizendo no livro de Romanos: como eles vão ouvir se não há quem fala? Meus irmãos, nós estamos sendo preparados para sermos multiplicadores do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos sendo preparados, como o apóstolo Paulo fala aqui, estamos sendo aperfeiçoados para darmos continuidade a esses ensinos. E no versículo 13, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Capítulo 4, versículo 13 até o capítulo 5, meus irmãos, Paulo estava falando justamente sobre o arrebatamento da igreja. Como será? Você já parou para analisar isso? Você já parou para pensar nisso? De repente uma pessoa chega para você e pergunta o seguinte: como vai ser isso? Como vai ser essa vida nova, essa vida eterna que Cristo prometeu para cada um de nós? Como vai ser isto que Deus preparou, aquilo que Adão e Eva perderam, ou seja, o primeiro homem pecou, mas veio Jesus Cristo como homem para nos dar condição e acesso a termos a vida eterna novamente. Paulo estava explicando isso para os coríntios: vocês já fizeram a primeira escolha, vocês já aceitaram Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, e vocês são a igreja dele. Agora, como vai ser isso? Jesus, no capítulo 24 de Mateus e capítulo 25, já estava preparando a sua igreja. Olha que coisa tremenda. Deus preparou a sua igreja, Jesus preparou a sua igreja, em Apocalipse Jesus estava dizendo para João como será. E nós, queridos irmãos, precisamos passar isso adiante. Imagine que lá em Ezequiel, no capítulo 3, fala justamente sobre aquelas pessoas que não conheceram a salvação e que esse sangue vão ser cobrados das nossas mãos se nós não anunciarmos esse evangelho. Imagine que o Pilatos, aquele homem mesmo lá, o governador de Roma, que julgou a Jesus, e ele simplesmente usou um termo que é muito conhecido, né? Ele lavou as mãos para que o sangue desse inocente não estivesse na sua mão. Imagine como será quando Jesus nos convocar e nos chamar para ver as nossas boas obras em relação ao Evangelho. Como aquela árvore que está ligada à videira, que dá seus frutos, lá em João capítulo 15, deixa bem claro isso, não é verdade? Como será? Por isso, meus irmãos,
viva em santidade. Você pode testemunhar de Jesus no seu andar, no seu comportamento, é isso que Paulo também estava falando para os tessalônicos, e Paulo ele continua dizendo o seguinte, olha, assim, traz esclarecimentos escatológicos acerca dos que já morreram em Cristo, daqueles que estarão vivos na vinda de Jesus, explicando o arrebatamento. Meus irmãos, como seria essa condição? Vamos lá. Lá em Mateus, houve uma ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, diz o texto que aquelas pessoas que morreram fiéis a Deus, morreram crendo no Cristo vivo, morrendo, ou seja, eles dormiram, porque o crente não morre, o crente dorme. A primeira morte do crente, ou seja, a morte terrena, ele vai dormir, o crente está dormindo, aguardando o dia do arrebatamento do Senhor. Diferente do ímpio, daquele que não aceita Jesus Cristo, daquele que não vive uma vida de santidade, daquele que não procura fazer parte, ser servo de Jesus Cristo. As pessoas vão morrer e vai vir uma morte eterna, conforme diz lá, e o próprio Jesus Cristo mesmo fala, ali no capítulo 24 e 25 de Mateus, dizendo o seguinte, olha, que as pessoas vão ser lançadas num lago de fogo e enxofre. Ou seja, você não vai ter mais uma oportunidade, a oportunidade é agora. É a oportunidade de você aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, para que naquele momento, como Paulo estava trazendo esclarecimentos, e a Bíblia traz esclarecimentos de como será. Ninguém precisa ficar preocupado. É isso que Paulo estava dizendo também, porque se nós somos luz, nós não vivemos em trevas, então não há preocupação para cada um de nós. Se eu procuro viver uma vida de santidade a cada dia, a cada momento, desviando as coisas maus e procurando viver com Cristo, eu tenho certeza no meu coração e convicção no meu coração, de naquele dia Jesus Cristo, quando convocar a sua igreja, quando ouvir o som da trombeta e convocar a sua igreja, aqueles que dormiram vão ressuscitar primeiro, é o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios, no versículo 13 em diante. Ele fala o seguinte, olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Muito bom. Primeiro, os que dormiram. Ok. E se você estiver vivendo aquele momento do arrependimento, como será? Você nem vai sentir. Você vai encontrar com Cristo nos ares. E Jesus também estava dizendo sobre aquelas grávidas, sobre aquelas pessoas no campo, sobre toda a situação que nós não queremos adentrar aqui, porque estaremos levando um certo tempo, mas é um estudo muito lindo sobre escatologia, e eu convido você a procurar se aprimorar sobre essa questão escatológica. Mas primeiro, o que Paulo está dizendo aqui? Os que dormem vão primeiros, depois nós, os vivos, vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Essa será a segunda vinda de Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte, que essa mensagem tem a finalidade de trazer consolo e encorajamento à igreja. Não fiquemos preocupados. Não fiquemos espantados, porque nós vamos nem sentir. E no tópico que fala sobre ensinando sobre a ressurreição dos santos, lá no capítulo 5, a partir do verso 1, Paulo continua dizendo que a vinda do Senhor é certa e repentina. É o que Jesus falou, é o que Paulo aprendeu, é o que a palavra de Deus nos ensina, que nós estamos aprendendo ou lembrando, né, daqueles que já estudaram sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, versículo 1, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha o que nós falamos agora há pouco. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, nesse último capítulo, Paulo estava dando continuidade aos ensinos escatológicos, como diz aqui, sobre a vinda de Jesus, e é explicado sobre um retorno repentino. Meus irmãos, Paulo dá muita ênfase a isso. Muita ênfase. Essa mesma ênfase que Paulo deu aos Tessalonicenses, vamos verificar também que Paulo estava falando aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, os versos 20 aos versos 23,
Paulo também estava falando sobre essa vinda de Jesus. E é o que nós temos que falar, porque Jesus Cristo voltará, 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 como disse ali aquele homem de Deus que passava com o seu carro anunciando somente isso. Jesus Cristo voltará. Assim como João Batista estava pregando no deserto e falava assim, olha, arrependei-vos por chegar a vós o reino de Deus. E também Jesus Cristo mesmo disse também, arrependei-vos por chegar a vós o reino de Deus. E nós também devemos dizer para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, arrependei-vos dos vossos pecados. Lance semente. Não importa. Ela pode cair em qualquer lugar. Mas quando ela encontrar um solo que vai dar frutos, ela vai crescer e vai dar frutos com abundância. Então Paulo estava dizendo justamente sobre isso, queridos irmãos, até o verso número 6, Paulo continua dizendo, olha, vocês têm a necessidade de vigilância, precisam vigiar. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia venha como ladrão, falamos agora. Os versículos de número 7 falam justamente sobre aqueles que dormem à noite, se embriagam, e nós somos da luz, nós somos de dia, irmãos. E devemos nos revestir da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Ou seja, você tem a tua palavra de Deus, você tem os ensinamentos. Repasse isso para aquelas pessoas que não têm. Aquelas pessoas que têm curiosidade. Aquelas pessoas que quando você começar a falar, seja no local onde você estiver, no seu trabalho, ou qualquer outro lugar, essas pessoas vão estar verificando isso. E Paulo também está dizendo, meus irmãos, a partir do verso 7 e verso 11, sobre este relacionamento com a igreja. Muito importante, né? O autor ele fala justamente sobre isso. Paulo reforça a importância da igreja seguir se aconselhando, edificando com essas palavras. Edificar é promover na vida do meu irmão o crescimento espiritual, na sabedoria de Deus, em amor, graça, conhecimento, virtude, santidade, dons, fé e caráter. E a expectativa da vinda de Cristo deve estar sempre no campo da visão dos cristãos como elemento regulador da sua experiência presente. Viva o que você prega, viva o que você aprendeu, ensine as pessoas como vai acontecer. Muito importante, meus irmãos, o mundo espera de cada um de nós. O mundo espera que essas exortações finais do viver e da vida cristã que Paulo estava dizendo aos Tessalônicos sejam dado continuidade na igreja de Cristo hoje, eu e você, e naquelas pessoas que nós precisamos falar do amor de Jesus. O último tópico desse texto fala justamente sobre os conselhos essenciais para a vida cristã. Então, a partir do verso 12 ao verso 18, Paulo dá conselhos bastante variados e necessários para uma vida cristã equilibrada e conforme a vontade de Deus. Recomenda ao respeito à liderança espiritual da igreja, além da valorização com estima e amor para com eles diante do ministério que exercem. Como é bom, né? Nós respeitarmos e sermos respeitados, como é bom também nós falarmos do amor de Jesus, e Paulo está dizendo a partir do verso 12 do capítulo 5, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longâmenos com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ou seja, a igreja precisa viver o Cristo vivo, que perdoou, que amou em todo momento, até no último momento. Jesus Cristo, ele amou e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas também Paulo está dizendo o seguinte, olha, alguns conselhos que Paulo está dando a partir do verso 16. Eu quero dar continuidade nesses conselhos que Paulo falou aqui, da comunhão com Cristo, da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos, da comunhão e do amor que nós devemos tratar e também demonstrar. Paulo diz o seguinte, olha, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Crente não é feito para ficar triste. Crente não foi feito para ficar emburrado, porque a alegria do Senhor sempre vai ser a nossa força, ok?
Orai sem cessar. Meus irmãos, o maior exemplo de uma pessoa que orou muitas vezes foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Todo momento ele falava com o Pai, a oração de Getsemane é uma oração que nos convida a refletirmos no momento em que Cristo estava sendo preparado para finalizar a sua missão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não blasfeme, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, não somente em momentos alegres. Agradeça a Deus em todo o tempo. Não apagueis o Espírito. Continue com a chama viva do Espírito Santo. Mulheres e homens de fé. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ou seja, não desprezeis profecias, perdão. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ou seja, a gente começa a ouvir, mas a gente tem que reter o que é bom. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, né? Como diz aí, uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Mas para guardarmos as coisas boas. Aquilo que eu aprendi hoje na lição da Escola Dominical, aquilo que eu leio na Palavra de Deus, aquilo que eu aprendo na Palavra de Deus, eu preciso reter o que é bom, para que eu possa passar às pessoas aquilo que é bom. Abstendo-se de toda forma do mal, ou seja, não devemos fazer o mal. Aí Paulo, meus irmãos, a partir do verso 19 ao verso 28, Paulo está falando sobre algumas recomendações que nós lemos aqui agora. E o pedido paulino final é que os irmãos orem por sua vida e ministério e que leiam a carta para toda a igreja por causa da importância do seu conteúdo. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Deus nos chamou para vivermos uma vida cristã verdadeira. Imagine se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, tivesse a mesma aceitação, a mesma colocação, a mesma vivência de vida que nós devemos viver. Meus irmãos, quando as pessoas olham para a gente, e Deus vai abençoando, Deus vai falando no nosso coração, Deus vai trazendo isso para que a gente possa viver essa vida e que possamos viver uma vida com Cristo. Então, meus queridos irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical, que Deus possa te abençoar. A minha oração é que a cada momento o Espírito Santo de Deus venha nos incomodar, a nos desviarmos do caminho mau e evidenciarmos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer essa oração pedindo ao Senhor pela sua família, para que nós, eu e você, possamos viver essa vida cristã conforme está detalhado nos capítulos 4 e capítulo 5 de Tessalônica, sabendo que aguardamos ansiosos, sim, mas sabedores que nós somos de Jesus. Aleluia, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo estudo desta manhã. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, ó Deus, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que sejamos multiplicadores e que possamos ter calma, Senhor Deus. Quando o mundo disser que está próximo à vinda de Jesus Cristo, nós possamos descansar, porque nós estamos prudentes, com a nossa lâmpada acesa e com o nosso azeite de reserva, Senhor Deus, ou seja, preparados para a vinda do noivo. Perdoa os nossos pecados. Acrescenta, Deus, aos teus servos aquilo que o teu servo não pôde falar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical.